mais um episódio do ObraCast delas no ar. E hoje a gente vai unir engenharia, moda, gestão de pessoas, gestão de serviço público e novos projetos com uma empresária que eu tenho a honra de chamar de amiga, cliente, parceira de vida, Aline Guimarães. Amiga, seja bem-vinda. Obrigada, amiga. Muito obrigada pelo convite. Eu tô super honrada. Amiga, acho que quando eu montei, a gente começou a estruturar todo o projeto do podcast, eu falei pro Evandro, falei, cara, a gente precisa trazer a Aline, porque eu acho que a história dela, com o projeto em si, porque aqui a Uhum. gente fala de mercado imobiliário, a gente fala de temas do empreendedorismo feminino, mas também a gente fala de obra, né? Uhum. E nada melhor do que a gente começar esse episódio falando pra vocês que a Aline veio, né, do canteiro de obra, antes de ser a Aline Guimarães da loja, da Exatamente. boutique, né, Aline? Eu era a Aline Guimarães da Butina. Muito bom. Amiga, conta pra gente como é que foi a sua formação, como é que você escolheu aí a engenharia civil, como que foi esse processo aí nos primeiros anos aí da sua carreira? Então, na verdade, o que aconteceu? Na época, né, meu pai fez engenharia mecânica. Eu tinha 3 irmãos, Homens. homens. Então, eu tinha uma certa influência masculina na minha criação, né? E assim, eu queria seguir os passos do meu pai. Legal. E eu tive a oportunidade de entrar na construtora como, lembro, auxiliar de faturamento, se eu não me engano. E tava um boom, assim, na construção civil e naquele momento eu não analisei o que eu queria fazer da minha vida. Eu analisei o que me daria retorno. Legal. Então, eu lembro que eu via aquelas construções da Odebrecht Uhum. e eu via, assim, as engenheiros, eu achava isso muito luxuoso. Eu pensava assim, nossa, essa pessoa, ela se deu bem na vida, essa pessoa é que eu quero ser, né? Mas era porque estava realmente em alta e imaginava também que o retorno ali de um engenheiro era bom. Eu entrei na construção civil por conta de um amigo meu. Depois eu fui convidada, meus superiores me convidaram a fazer uma faculdade, porque senão eles não poderiam me promover. Porque eu Entendi. tinha subido de cargo 4 vezes em um ano. Foi muito assim, eu era muito caxias de trabalho, sabe? Eu trabalhava muito mesmo. Eu era até exageradinha, viu? Aí, quando eles foram me passar para supervisora de obra, eu não estava nem estudando. Como que eles iam me passar? E eu lembro aquela descrição de cargos, e Assim. é uma empresa multinacional, né? Eles me convidaram, olha, Aline, você tem que fazer uma faculdade. Porque nós vamos te Que passar para legal. Teve um supervisor. incentivo deles nisso. Isso. Ó, nós queremos te passar para supervisora porque você já tá com desvio de função, inclusive, que eu era analista, estava fazendo o serviço de supervisor. Tava lá em Marília na época, eles me promoviam e me mandavam de obra em obra, né? Então eu escolhi primeiro, na verdade, arquitetura. Eu comecei a fazer arquitetura, Eu acho que a arquitetura combina com você. então, e combina, né? Eu Sim. comecei a fazer arquitetura, mas eu não lembro exatamente por que cargas d'água eu resolvi depois passar para engenharia. Mas Tá. eu convivia mais com engenheiros, acho que tive essa Teve essa. influência, né? Tá. Então eu lembro que a última obra que eu Aonde você trabalhei, trabalhava era uma construtora e aonde você exercia ali o seu papel era mais no na canteiro de parte fria, no obras. canteiro de obra. No Tá. canteiro de obras. Já fui para o corporativo também, mas mais o canteiro de obras. Então, assim, nesse canteiro de obras, tinham, tipo, 7 engenheiros comigo, né? E eu era a única pessoa que não era formada. E estava começando a estudar. Minto, devia ter estagiário também, mas eu convivia muito com o gerente geral da obra. Uhum. Então, eu era responsável pela administração, logística, suprimentos, RH. Todo o departamento administrativo era minha responsabilidade. Eu tinha, acho que, 23 anos. 23 anos, já. Ainda, né, na verdade, Sim, se muito pensar nova. assim, era muito nova. Então, passei para engenharia. Depois chegou um tempo que eu fui convidada por essa construtora a ir embora para o México, ficar um tempo no México, um ano no México. Eu tinha um ano para aprender a falar inglês, inclusive, e do México ir para a Arábia Saudita. Naquele momento, assim, eu não me senti preparada. Era uma puta oportunidade. Você com Aham. 23 anos, você tem uma oportunidade dessa. Primeiro, Sim, de não é estar todo mundo que tem. exercendo uma função que você Nem tinha que formação ainda. nem tinha formação, né? Uhum. Tipo, enfim, deram um miguezinho lá no RH para passar. Aham. É, só que eu não cuidei do meu emocional. Eu errei nessa questão. Eu me dediquei tanto, 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 tanto. Eu subi muito de cargo, peguei muita responsabilidade e não cuidei do meu emocional. Então eu percebi que eu não estava preparada para ir. Quando veio Apesar uma oportunidade maior, você teve medo. isso, eu tive medo e eu estava com muita saudade da minha família, né? Então na época
Saí de São José, eu fui para Foz do Iguaçu, eu fui para onde tem o Pequi? Esqueci teu nome. É Goiás? Goiás, Goiânia? Goiânia. Onde tem o Pequi? Eu lembro que a Ah, eu não gente, sem sei. querer, É derrubou um pra... Pequi, minha filha do céu, o BO que deu, porque a gente derrubou um Pequi na obra. E depois fui para Marabá, no Pará. E depois Ah, você fiquei, rodou o Brasil inteiro com obra. fiquei, rodei. Fui para Marília fiquei mais tempo. Então, quando eu queria voltar para São José, porque eu sou família, né? Gosto Uhum. muito de estar próximo dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, e meus amigos também. Então, mesmo que você faça amizade em outros lugares, parece que não era a mesma coisa, sabe? Uhum. Aí eu voltei para São José. Aqui eu tive uma empreiteira durante um tempo com sócio. Então, assim, o famoso gato, gente, gato de obra. Então, as construtoras, como a Gafisa, a Ross, construtoras grandes, elas terceirizam a mão de obra. Aham. Então, nós pegávamos uma parte de acabamento, uma parte de terraplanagem. Então, eu trabalhei um tempo. Ah, e aí você pediu demissão dessa Fiz um multinacional, fez acordo o acordo e saiu pra voltar pra São José. para voltar para São José. Porque, enfim, aí eu voltei para São José. Aqui eu montei uma empresa, fui convidada por um amigo meu. Fiquei um pouco perdida no começo, né? Eu voltei. Eu estava acostumada com um cargo de supervisora acho que saí como coordenadora, com 23 anos. Aí quando você não tem uma faculdade, né? Sim. Como que vão me dar um cargo de supervisor em outro? Lá era realmente uma oportunidade. Lá Você era tinha... uma oportunidade. E eu conseguia, eu tinha que fazer estágio daí. E eu não estava afim de fazer estágio. Aí eu comecei, montamos a empreiteira. Então eu tinha um amigo que já era engenheiro e montamos a empreiteira. Fiquei 2 anos com a empreiteira com ele. Só que daí voltou para a mesma situação. Obra fora de São José. Então eu ia para Ferraz, para Taboão, às vezes eu enchia meu carro do pessoal da obra. Saía de 5 horas da manhã de São José. Então nós locávamos lugares para colocar os colaboradores para Pra poder executar fazer a a obra. obra. Então começou de novo a mesma rotina, mas não de morar em outro lugar, mas de ir e vir, ir e vir. E eu já não comecei, não estava feliz mais. Foi quando eu pensei, é isso que eu quero. E também o que faltou nós entendermos melhor, eu e meu sócio, onde que nós queríamos chegar, nós Entendi. Vocês dois. não tinham um planejamento como empresa. Não. E assim, faltou também nós entendermos o que era inegociável Negociável. para cada um. E a gente começou. Não tem nada contra ele hoje, tá, gente? E eu saí de boa também. Então chegou um momento em que não era viável mais para mim. Foi uma decisão, assim, uma das mais difíceis da minha vida. Porque eu já não queria mais trabalhar com obra. Eu não queria fazer estágio, né? Não, eu precisava fazer estágio para me formar. Tava nos últimos momentos do estágio. E eu não gostava mais de. Não me via mais em obra. E era engraçado que eu ia para a obra de jaqueta neon. A minha botina era da Caterpillar, porque na época tinha uma questão que a Caterpillar era uma marca, assim, né? Das Das engenheiras. engenheiras. O meu capacete era diferente, então eu colocava adesivo. Eu colocava adesivo no capacete. Mas assim, eu fui feliz até um certo momento. Sim. E depois, nessa época também, eu tive uma forte influência da minha família e de algumas amigas minhas. Minha mãe vendia roupa. Já vou começar a contar o processo da Tá. transição. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente ir pro processo de Claro, transição. Porque se deixar essa mulher, gente, ela vai falar aqui 4 horas eu seguidas. passo lá. Já fiz live de 7 horas, meu filho. Exato, exato. Na loja a gente tem live de horas, tá? Ontem, inclusive, teve live, né? Teve live, ó. É, O que que você pensou, assim, quando você fala dessa questão de planejamento? Você sente que hoje, para os seus outros negócios, que a gente vai falar mais pra frente, essa questão hoje é um pilar pra você? Essa questão do acordo de sócio, de você conseguir sentar e organizar ponto a ponto, pra que depois lá na frente isso foi um aprendizado que você pode até deixar para as pessoas que estão assistindo a gente? É um aprendizado. É inegociável pensar em todos os pontos e ver onde vocês querem chegar a curto, médio e longo prazo, qual o papel de cada um. Bem, acho que é uma coisa que tem que Bem deixar claro. muito bem claro. Aí, e ter conversas difíceis no decorrer da. Porque assim, você combina algo, né?
E as situações vão mudando, você não controla, você trabalha com mão de obra também, você trabalha com com a possibilidade de um fornecedor de um cliente não te pagar, ou de ter algum problema na obra, entendeu? Então, assim, e reforçando essas conversas e arrumando a rota juntos. Acho que eu era também muito nova e meu sócio também Não na tinha essa época. experiência, essa malandragem Não que a gente vai ganhando tinha. com o tempo, né? Com o tempo. Hoje, às vezes eu pareço até chata, que eu falo, não, tem que ver tal coisa. Não, tem que ver tal coisa, tem que ver tal situação. Sim, Parece assim que eu tô contando que vai dar errado, mas não é isso. exato. É usando a Que você já experiência teve. que eu já tive. Eu acho que eu sempre falo para os clientes, é, quando você entra numa sociedade, você tá é igual o começo de relacionamento. É tudo maravilhoso, é tudo bem, tem a empolgação, tem o frio na barriga, e será que vai dar certo? E aí, conforme você vai evoluindo e empreender, não é uma tarefa fácil. Ah, é. E aí você vai encontrar diversos obstáculos para fazer o negócio acontecer. E aí você começa a entender e a conviver mais com a pessoa que você escolheu ali como sócio. Se você Exatamente. não tem aquele alinhamento, os obstáculos do dia a dia, mais os obstáculos de relação interpessoal que você tem, vão minar a sua empresa. Então, necessariamente, quando a gente fala de sociedade, a gente tem que, de fato, escolher, mas também, de alguma forma, amarrar. E não é sobre ser pessimista. Não é sobre ser, você tá entrando Exatamente. nisso já pensando que vai dar errado. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre uma segurança mesmo de que se lá na frente não der certo, você fez todo o trâmite necessário para que você faça essa cisão de forma tranquila, né? Isso. Para que você consiga Pros diluir a dois lados. sociedade. Exato. Para os dois lados. Então, você tem que assegurar a pessoa e se assegurar também. Mas você disse tudo, é igual um relacionamento. E outra coisa também, né, questão de sociedade, que tem tudo a ver com relacionamento. Atenção aos sinais. Você deixa passar uma coisa, você deixa passar. Até você pode fazer coisas que o seu sócio não fala e vai acumulando, e vai acumulando. É igual relacionamento de marido e mulher. Aí, de repente, quando você deixou e foi enfiando debaixo do Do tapete, a hora que a sujeira vem, ela vem de uma vez só que não tem conserto. Então, tem tudo a ver. O relacionamento com a sociedade é igual um casamento. Exato. Você tem que alinhar as expectativas. E eu acho isso muito bacana a gente falar, porque eu vejo hoje em dia no mercado imobiliário, na área da construção civil, o pessoal sai geralmente da faculdade com o sonho de ter a própria construtora, a própria incorporadora, a própria empreiteira, enfim. E aí, não, ele é meu amigo, ele nunca vai fazer isso comigo. É, Mas eu conheci uma pessoa na rede social, eu conheci fulano. Gente, legal, que bom que vocês tiveram a ideia do negócio, mas realmente tenham esse olhar mais cauteloso, assim, e não é uma questão de desconfiança. E eu acho que o primeiro sinal, já que você falou de sinais, se a pessoa se ofender de você, querer organizar, querer fazer as coisas desde do primeiro momento de forma organizada, documental, enfim, já é um sinal para que depois lá na frente você possa ter um problema, né? exatamente. Então, você estando bem calçado, né? Exato. Então você pode ser, às vezes, até clara. Eu vejo pessoas que têm dificuldade de ter conversas difíceis porque não está bem calçado. Exato. Então você fica à disposição, fica à mercê da situação. Da situação. Sendo que você poderia lá no começo já ter se organizado e se alinhado. Não, muito legal. E aí, amiga, voltando agora para a transição, então, esse primeiro ponto foi realmente você viu que você foi meio que influenciada, entrou no mercado da construção civil, Sim, viu, gostou, ficou um tempo, foi importante para você, tirou vários aprendizados, sim. mas aí aconteceu alguma coisa que você falou, não, não é isso que eu quero, quis voltar para São José, e aí como é que surge a Aline Guimarães Boutique? A Aline Guimarães Boutique foi uma coisa assim que... eu vou refalar. Tá. Tá. Então, Dá pra corta. cortar, né? Dá. Corta. A Aline Guimarães Boutique, eu acho que ela tinha que acontecer. Eu brinco às vezes que foi Deus, né? Eu brinco não, é uma verdade. Porque eu não imaginava que estava por vir. Quando foi que a Aline Guimarães... 2014. 2014. Com esse gosto meu voltado pra moda, na época, e assim, é engraçado, gente. Porque eu olho as fotos da época, eu fico assim, meu Deus, eu usava essa roupa. E era fashionista na época. Era a roupa da moda. Pode ser que daqui a 10 anos a gente se olhe e pensa, amiga, nossa, meu amiga. Deus. O Tomara que lookinho não. de hoje é Aline Guimarães, Nosso gente, lookinho pode hoje ser é que Aline não... Guimarães. Pode ser que daqui a 10 anos a gente se olhe. Exato. Espero que não, tá? Que nós, as É. duas de monocromática. Exato. Vamos errar E a menos. gente nem combinou. Exatamente.
Então, eu tinha essa questão de já me vestir, né, com cores e gostar muito de moda e tá um pouco diferente. Eu sou aquariana, né, então eu gosto, eu tô na Mais moda, criativo. mas eu às vezes vou contra a moda também. Ah, tá todo mundo usando isso. Ah, não vou usar. Ai, não gosto. Eu Ah, não também sou gosto. assim. Eu não sou aquariana, mas eu também sou Muito assim. Eu não gosto obrigada. de usar a mesma coisa que tá todo mundo usando. Aí do nada eu tô usando agora porque tá na moda. É tipo assim, né? Exato. Aí a minha mãe, ela vendia roupa. Desde assim que eu me lembro, desde pequena, minha mãe vendia roupa pra igreja. Minha mãe é evangélica, ela vendia saias e roupas evangélicas em casa. Então ela tinha o cômodo dela. Ela teve até loja em Curitiba. Que legal. E quando ela tinha loja, ela levava a gente pra loja com ela. Os meus irmãos, praticamente todos têm essa questão da área comercial. Meu irmão mais velho é posso falar um palavrão, né? Faz o pi aí, ó. Puta supervisor. De uma rede grande. É multi, será? Não. Multinacional. Multinacional? Não, é nacional, Nacional. né? Uma rede com vários prêmios nacionais, inclusive. Uhum. E o meu irmão. Atacadista, né? Atacadista. O meu Uhum. irmão mais novo também é do comércio, que tem. Também é empresário, então Uhum. tem essa questão da família. Só meu pai que resolveu ir para engenharia. Uhum. E apareceu essa oportunidade da loja, porque uma pessoa estava passando ponto. Sabe quando você tá sem saber o que você faz, mas você sabe que você gosta disso? Daquilo. Uhum. E eu já não fui nem. Eu já fui de cara, né? Minha família me apoiou. Eu tinha uma amiga na época também, que era lojista, que me apoiou. Uhum. Então, com o apoio das pessoas, porque foi muito importante, viu? Sim. A rede de apoio. Obrigada, Bidu. A Andréia, a minha mãe, que eles me incentivaram a abrir a loja, né? Que era a minha cara, assim. Abrir a loja. Pode continuar ou você vai fazer a pergunta? Pode continuar. Com medo, que eu fiz dívida. Você teve que fazer dívida, tomar crédito pra poder abrir a loja. Fiz dívida, eu já tô errando o cabelo de novo de lado aqui, ó. Fiz dívida, mas não é. Hoje eu olho pra trás, era pouco. Só que pra mim, na época, Era era muito. medonho ter uma dívida, né? Meu pai, nossa, era muito organizadinho, então me ensinou como ser organizada. Então, eu queria pagar aquela dívida o mais rápido possível. Então, eu abri a loja, na época, gente, com 14 mil reais emprestado do meu pai, que eu não tinha dinheiro, 14 mil. Assumi um ponto. Ah, esses 14 mil detalhes. Meu pai é tão organizado, gente, que ele fez eu assinar. Ó, de onde que vem isso? A Um organização. Gente, só um contrato. PS. Hoje ela faz isso com a própria advogada dela, que no caso é essa que vos fala. Então tem que deixar tudo certo e Tudo certo, organizado. organizado. Eu fiz um contrato, eu emprestei 14 mil do meu pai, eu fiz um contrato e ele fez eu reconhecer firma da minha assinatura, porque se um dia a Receita questionasse por que da transação de 14 Muito mil, bom. ele teria como explicar que ele fez o empréstimo e eu fui Muito bom. devolvendo Aí, ó, parcelado. clientes desse que a gente precisa, entendeu? Então, meu pai já me Seu ensinou pai, desde. exato. No primeiro momento eu achei um absurdo, assim, falei, nossa, mas meu pai. Não Depois eu tá entendi. confiando, né? Eu achei que ele não estava confiando em mim, mas não, ele era organizado. Ele Sim. falou assim: "Se daqui a 5 anos a Receita vier me perguntar, tá aqui a prova." Ele era bem assim, branco no preto, preto no branco. Escorpião, ele, inclusive. Aí, a loja, no primeiro momento, amigo, foi algo assim que eu fiquei com muito medo. Pensei em fechar ela, inclusive, no terceiro mês. No terceiro mês, assim, eu tinha vergonha, gente. Morri de vergonha. Cadê a câmera? Cadê a câmera pra eu ver onde eu tô? Aqui, ó. Ali. Ai, tá. Eu morri de vergonha de fazer um store. Se alguém me visse atendendo uma cliente, eu tinha vergonha. Se, por exemplo, se eu estivesse conversando com você e entrasse outra pessoa, eu pensava assim, nossa, essa pessoa tá me olhando. Eu travava, eu não sabia atender cliente, eu não sabia o que falar. Eu sabia o gosto que eu tinha. Atender, E o ponto é onde é a loja hoje? não. Não, era onde começou o ponto da loja? Começou lá na Canopus, a loja. Ah, legal. E naquela época, eu não tinha como ter colaborador. Aí depois eu tive um. E assim foi crescendo. Chegou um dia, a gente tem que estar muito, nós temos que estar muito atentos, viu? Eu fui à igreja um dia, que eu tava quase fechando a loja, né? Eu fui a convite da minha mãe. Eu não sou muito de ir à igreja, assim, Uhum, pessoalmente, né? sim. Oro, tudo, mas não sou muito de ir à igreja. Minha mãe fez um convite para eu ir numa quinta-feira à tarde, eu fui. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, eu nem sou merecedora de ir na igreja buscar alguma coisa. Porque eu oro 2, 3 vezes por semana. Que cara de pau que eu vou chegar lá, Deus me ajuda. Não tem essa moral. E você tava com dificuldade financeira na Com loja? dificuldade financeira. Aí eu sei que teve uma palavra que foi muito legal e eu acreditei naquilo, que era. Mas vou resumir, tá? Pra ouvir que o que eu tava pedindo, eu ia ouvir a resposta. E que era pra trabalhar. Porque, resumidamente, ninguém tem nada de graça.
Deus abençoa, mas tem que fazer a sua parte. Resumidamente. Eu lembro que foi um amigo meu e me falou sobre rede social na loja. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. E eu comecei em Facebook, tráfego pago, estudar sobre marketing. O faturamento da loja, cresceu 300% de um mês para o outro. 300, é isso mesmo? 3 Por vezes conta mais? Que 300%? Calma aí, eu tô mentindo, peraí. 3 vezes mais. Tá certo. 300%? É. Assim, eu sou... Não, 3 vezes... Eu não sou de exatas. 3 vezes mais. Triplicou! Aí, Faturamento ó, triplicou! Tá tudo certo. No primeiro mês de aplicação, assim, sabe? Então, a rede social, ela me ajudou muito. Na época, o Facebook. Saudades do Facebook, inclusive. Sim, eu conheci a loja através do Facebook. Que você postava uns vestidos que No chão. na época era moda, que eram horrorosos. Eu não sei como é que eu tinha coragem de falar que eu gostava daqueles Eu vestidos. falei que nós vamos olhar as roupas depois de 10 anos e E pensar. era no chão e tinha uns pelinhos assim atrás dos vestidos, as flores. E, gente, eu não tinha dinheiro pra comprar na Aline Guimarães, porque nessa época eu tava na faculdade. Então eu ainda era estagiária e a minha mãe sempre. Gente, eu tenho esses prints. Eu juro, já mandei isso várias vezes pra Aline. Toda vez que a gente fala disso, a gente se emociona. Porque eu deixava a minha mãe me marcava. Olha que lindo. Ai, olha que é sua cara. E aí eu não tinha dinheiro pra comprar o vestido. E aí depois de muitos anos fui reencontrar a Aline, depois a gente conta essa história pra você, mas eu te conheci no Facebook. O Facebook era muito forte, né, naquela época. Era. Facebook, inclusive, eu gostava mais do Facebook do que do Instagram, viu? Eu gostava mais. Eu acho que o Facebook tinha uma rede, uma comunidade, assim, né? Eu acho que ele não era... Não, talvez sejam uns tempos, né? Eu nunca tive problema, assim, de ser atacada. Tive algumas questões no Instagram, mas acho que o Facebook, não era tão agressivo, né? É. O Instagram, ele é bom, né? Ajuda muito a chegar... Mas eu acho que é questão de timing, de sociedade também, talvez, né? Acho eu não lembro do Facebook ter esse burburinho no Instagram até hoje. Né? Eu também não. Eu não lembro também do Facebook de ter tanta fofoca, assim, sabe? Igual hoje a gente tem. Mas eu acho que também é o que eu falei. Acho que a sociedade vai evoluindo e tendo comportamentos. E aí acaba que a rede social meio que se torna um reflexo do que a gente tem vivido, né? Assim. Exatamente, é verdade. Mas e aí? Aí você conseguiu... Não desistiu da loja? Não desisti da loja. E aí a loja começou com... Sempre foi multimarcas ou você... Começou no Brás, como geralmente as lojas aqui de São José? Como é que foi isso? A minha loja começou no Brás. Tá. Porque eu peguei o ponto pronto, né? Peguei o ponto montado. Por isso que eu precisava dos 14 mil emprestados do meu pai. Tá. Para pagar a luva do ponto. Aí eu precisava de comprar roupa. Como que eu fiz? Cartão de crédito. Como eu tinha uma linha boa, né? Eu pagava minhas continhas em dia, meu limite era alto. Então, eu comprei parcelado. No Brás. E a moça que me vendeu a loja, ela foi comigo fazer a primeira compra. Mas foi minha mãe, foi minha amiga. E eu sempre ia no Brás com a minha mãe, quando ela vendia roupa da igreja, né? Evangélica. Sempre fui ao Brás. Fui também com a minha amiga para Paraguai. Então, assim, era comum para mim as compras, né? Ir às compras. Diferente sendo para minha loja. Só que chegou um determinado momento que eu mudei. Eu vi uma necessidade e foi muito porque eu tinha colegas que tinham loja também, e cada uma no estilo. E eu percebi que eu não estava nem no estilo que eu queria, nem... Eu precisava me encontrar, me achar. Então, eu comecei a ir para outros lugares. Comecei a ir para, por exemplo, no inverno, ir para Monte Sião. Aí, ia para Maringá. Tinha São José do Rio Preto, que tem shoppings atacadistas. Eu comecei a ir para conhecer, fui convidada, né? E comecei a comprar nesses shoppings atacadistas, onde as marcas já mudavam um pouco. Então, foi quando eu desenhei, fiz a minha persona. Fiz a minha persona tem 9 anos. 9 anos. Que eu fiz a primeira persona da loja. Porque eu percebia que a loja estava vendendo, estava dando certo, mas eu não tinha um público bem definido. E eu não queria trabalhar mais com peças do Brás. Nada contra o Brás, mas é porque já tinham várias lojas trabalhando com peças do Brás, né? Então, eu montei minha persona. Minha persona era uma advogada. Olha pra você ver, minha persona era uma advogada. Ela já
era casada, ou ela tinha o sonho de se casar, Uhum. ou ela já tinha filho, ou ela tinha o sonho de ser mãe. Quando não, era uma. Quando. Por conta do público mais tradicional, então eu fiz essa persona do público mais pro tradicional. Era uma mulher que gostava de ir à balada também, que se preocupava com o corpo, porque Uma mulher livre. isso. Uma coisa que dava assunto na minha loja Independente. era falar de cirurgia plástica também. Então, assim, eu fui montando, sabe? Aí eu entendi. Ela trabalha, mas ela também sai fim de semana. Mas ela também precisa de um look para agachar e pegar a criança. Ela também precisa de um look para ela fazer o almoço do domingo para a família. Então, eu comecei a entender as áreas da vida da minha cliente. Foi assim que eu mudei até os fornecedores da loja e o público mesmo. Então, tem pessoas que eram clientes da loja há 10 anos atrás Sim. que não são hoje. Sim. Que eu mudei realmente o perfil da loja. Eu acho que você mudou o perfil da loja no sentido também de qualidade, né? Porque De qualidade. hoje eu sou suspeita a falar, né? Porque sou cliente. Mas eu acho que é difícil você encontrar peças com qualidade igual você tem. Então, vamos falar aqui de Zara. Eu adorava comprar na Zara, comprava muito na Zara. Hoje eu vou pra Zara e eu falo, mas não é a mesma qualidade de Aline Guimarães, gente. Não vou pagar isso nessa peça. E não tô falando isso porque ela tá aqui, porque realmente isso aconteceu no meu modelo de consumo. Tô falando do que eu consumo. Então, quando eu penso em um lugar, uma roupa, eu falo, não, lá, Aline, eu vou achar. E aí é muito legal isso porque as meninas lá, e eu acho que isso já, voltando um pouco da questão de gestão de pessoas, hoje as coisas já melhoraram. Temos uma equipe, Temos uma né? equipe. Inclusive, um beijo pras Fizeram meninas. live sozinhas ontem. Sim, Parabéns, eu mandei mensagem, era meninas. 11 horas pra Bruna, e ela me respondeu que estava na loja, tá? Então, assim, eu acho que quando você começa a ter essa noção, você também migrou a questão do atendimento personalizado. Do atendimento. Eu sinto que o atendimento lá é específico. Então, eu chego lá, elas falam assim, ó, chegou isso aqui, isso é sua cara. Elas conhecem as clientes pelo estilo que a gente tem, né? Então, Isso. eu acho que isso faz total diferença e gera também ali a questão da experiência do cliente dentro de uma empresa, que faz total diferença. As clientes viram amigas das meninas, né? E uma coisa, algo que eu sinto que. Eu demorei um tempo para fazer isso, mas eu acertei. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre os erros e acertos. A gente tem que confiar nas pessoas, a gente tem que ensinar, delegar, é gestão de pessoas. E teve uma época que eu olhava muito nos números, o valor o faturamento. Então, assim, quando eu batia a meta, a qualquer custo, eu estava feliz. Então, eu tinha. Se você trabalhou 20 vezes mais, se a meta estava batida, estava tudo Eu bem. tinha 4 vezes a quantidade de funcionário que eu tenho hoje. Só que eu não fazia a conta direito. Apesar de ter feito engenharia, eu não parava para fazer conta direito. Que era, eu poderia trabalhar menos, ter menos problema com mão de obra, né? Porque a gente é um desafio também que a gente tem de gestão de pessoas, de administrar. E às vezes o retorno seria o mesmo. Vendendo, atendendo o público correto, com um bom atendimento de qualidade, com uma fidelização. Por exemplo, eu nem postei, eu nem cheguei a postar esse conjunto que você tá. Não tem mais na Acabaram loja. todos. Porque elas sabem quem gosta dessa peça. Então não precisa que eu faça o provador, apesar de que hoje eu não faço provador mais, mas tô a fim de fazer um hoje. Faz muito tempo que eu não faço. Antes eu precisava provar todas as peças para vender. Hoje não. Esse conjunto, quando eu mostrei, ele já tava acabando. Aí teve que pedir reposição. Inclusive o meu já foi com Deus, sabe? Queria fazer essa reclamação aqui, que o meu Não conjunto... sobrou pra você? Não, Nem o rosa? não, vamos ter que pedir, tudo bem, eu aceito. Hoje eu briguei com ela, assim, eu fui lá, cadê meu conjunto? Ai, é porque fulana... Mas assim, eu também roubo roupas da Aline, tá? Então, às vezes A Gabi rouba minhas roupas. ela pede roupa pra ela e eu vou lá, eu passo antes. Não, depois ela resolve, ela pega outra camisa branca, foi isso, né? Nossa, a camisa branca, elas não conseguiram outra pra mim. Não? Até agora? Não. Não, elas conseguiram só a reposição da M e da G, não tem PP e P mais. Eu que amiga. fiquei sem agora, mas tá tudo Desculpa, bem, tá amiga. perdoado. Tudo Tá certo. perdoado. Mas eu acho que essa questão é muito legal. Então, quando a gente fala de estudo de público, de estudo de mercado, de persona, não é só balela. Porque olha como e reestruturar a sua empresa fez com que você se posicionasse no mercado como uma loja de multimarcas. E Sim, querendo ou não, hoje você atende mais um público A e B, né? sim. Reduziu sua equipe, ou seja, diminuiu seus custos.
te fez ter mais liberdade para você conseguir fazer sua gestão de tempo e até empreender em outros negócios, que já já a gente vai falar dessa terceira Exatamente. transição, tudo por uma questão de estruturação de mercado e de planejamento estratégico, né? Exatamente. E assim, mas precisou de bastante, errar bastante pra gente chegar aí, né? Exatamente. A gente tá falando aí de quantos anos de loja? 10 anos 10 de loja. anos. 10 anos de loja. Muito 10 aninhos. E eu cheguei, falando sobre gestão de pessoas, vou aproveitar e falar disso também, que eu acho que muito importante para nós, para mim, para você e para todo mundo, né? Eu errei pela segunda vez na mesma coisa. Quando eu cheguei naquele momento lá da obra, que eu tive a oportunidade de ir para outro país e tudo, eu não estava com todas as áreas da minha vida equilibradas. Não estava em harmonia com tudo, né? Eu estava olhando só para a questão do profissional. A Aline não estava bem. Uhum. Então, a loja, quando deu certo, loja, trabalhar. Então, chegou num momento em que o lucro estava tão grande, a gente vendia muito bem. Não que a gente não venda bem hoje, é diferente. Hoje é mais seteiro, né? As compras também são mais inteligentes. As compras são mais inteligentes. Então, como eu falei, tem peças que a gente não precisa nem postar que já vende, né? Uhum. Eu fiz um mapeamento de cliente, na época eu gravei um curso com o Sebrae. Eu gravei um curso com o Sebrae, tá, queridinha? Nossa, você é Mas não excelente. vão lá ver, tá? Porque eu olho. Por favor, não façam isso. Porque eu olho, mas nem parece eu, mas... Nem Muda parece a mesma muito, né? pessoa. Não parece a mesma Ontem eu pessoa. tava falando com a Lu da Firmato, foi ao ar nosso episódio, e aí ela falou assim: eu não vou me assistir. Eu falei, mas eu não me assisto. Nenhum dos episódios que foi ao ar eu me assisti, tá? Que fique claro. Então, Não? assim, não, eu tenho vergonha, gente. Eu gravo. Você não olha a edição? Não, não olho. Quem olha é minha equipe. Eu não vejo nada. Você, pelo amor de Deus, hein? Eu Meu não. ângulo tá bom, hein? Meu cabelo tá tudo alinhado. Sabe por quê? Eu tenho muita vergonha. Eu sou muito autocrítica comigo mesma. Então, tá tudo certo não ver o Sebrae, porque ninguém vai procurar Sebrae, né? Somos. Não, nem deve estar no ar, que Exato. fazem uns 9 anos já. Mas, enfim, na época, eu não cuidei muito bem disso. Eu trabalho. E assim, o que eu faria diferente, que eu sei que é uma pergunta que você vai fazer, que eu já tô te respondendo. Sim. Ou você quer fazer a pergunta? Não. Você pode responder. Tá, o que eu faria diferente, né? Essa questão do equilíbrio. Quando eu percebi que a loja tomou um rumo, assim, absurdo. Gente, eu chorava de felicidade. Nossa, vendeu tanto, eu ganhei tanto. Eu chorava, eu dirigia o carro, eu chorava. É muito gratificante esses momentos, né? Eu vou chorar de novo. Não posso chorar, calma. Corta. Aí eu lembrei de um negócio muito legal. Eu chorava, porque eu falava assim, gente, deu certo. Porque eu pensei em fechar várias vezes. Sim, E até é bom eu lembrar disso pra eu ser mais grata pelo que eu tenho hoje. Porque foi difícil, né? sim. E eu não cuidei muito bem da administração da loja, dos números, né? De entender melhor como é que funcionava a questão do retorno, quais eram os custos que eu tinha que embutir ali, a questão de sobra de mercadoria que você tem que pensar, da rotatividade, de conseguir entender, né? Ver a questão da curva ABC. Se eu tivesse, eu faria diferente isso hoje. Olharia, mas eu não parava para ver porque eu não tinha tempo. Era provador. Era compra. Tinha vezes que eu comprava roupa 3 vezes na semana. Que daí o que acabava, eu já comprava de novo. Acabava, comprei 10 modelos. Vendeu super bem 5, compro esses 5 de novo. Esses 5 eu já não compro de novo. E assim, chegou uma época que eu me escondia das clientes, confesso, tá, gente? Porque eu já não conseguia mais ser simpática com as clientes. Eu tava tão sobrecarregada que eu fui. O que aconteceu? Eu não cuidei de mim. Eu tava indo, trabalho. Que eu já cheguei numa estafa. Que eu me escondi e chorei daí de desespero. Porque eu falei assim, gente, eu orei tanto pra E conseguir. agora eu não tô conseguindo dar conta. E agora eu não tô dando conta. E as clientes não merecem que eu não dê atenção pra elas da maneira como eu deveria dar. Então, assim, se eu fui um momento, né? Quem foi na loja me viu assim. Porque é difícil, às vezes, você ser simpático com todo mundo o tempo todo. Ser a Aline legal, a Aline alta astral o tempo todo. Às vezes a cliente quer uma opinião, só que naquele momento você também não tá bem, sabe? Então, eu não cuidei disso. E foi quando eu inventei de abrir a segunda loja. Não tava preparada, abri a segunda loja. Foi, acho que, a fase mais difícil da minha vida. Foi
É uma coisa que eu lembro muito, que eu abri a loja na Vila Ema, eu quis dividir o público. Porque como é que eu posso dizer? Era um público diferente, o satélite, o... Não, o público da Vila Ema ia no satélite. Eu tinha um público na Urbanova, no satélite, em várias regiões da cidade, mas a loja era muito pequena. Então, e eu estava trabalhando com mix de produto naquela época. Eu lembro que tinha os dias de festa. Isso. Um mix de produto eu quis dividir. Mandei uma parte para a Vila Ema, pensei, na Vila Ema eu vou atender tal público e no satélite tal público, né? Por produto, você Por fala. produto. Tá. Dividi. Fiquei louca. Não me preparei para esse momento. Alice, minha filha, ficou muito, muito, muito doente. Nessa época eles tinham quantos anos? Tinha 3 anos, 2 anos. 3 anos. Na época da segunda loja. Deixa eu só voltar uma parte que eu não falei. Claro. Quando a loja deu certo, que eu te falei que a loja de um mês pro outro bombou. Sim. Que é importante falar sobre essa questão, eu não podia ter filho. Eu tinha um problema que eu fiz um tratamento que não cuidei direito e eu descobri que eu estava grávida uma semana depois que a loja bombou, Bombo. que deu certo. E era eu tinha que dar um jeito. Então a loja ela tinha que dar certo. Porque foi da loja que me deu meu sustento, que criei minha filha e deu tudo certo. Então eu trabalhei grávida como se eu não estivesse grávida. Trabalhei pra caramba. Aí depois a Alice nasceu, continuei no loop ritmo. de trabalho, né? Depois veio a segunda loja que eu te falei, que ele já tinha uns 3 anos. Eu lembro que a médica me chamou, eu era muito focada no trabalho. Mas me divertia também, gente, me divertia um pouco. Mas não cuidava da Aline interior. E isso eu falhava também. A médica me chamou e a Alice estava com pneumonia e asma. E ela me falou assim, Aline, isso aqui é emocional. Você precisa escolher. Ou você vai ser a Aline Guimarães da Boutique, que tá, na época a loja deu um boom, né? Sim. Ou você vai ser a mãe da Alice. E a Alice precisa de você. Nossa, aquilo me quebrou. E foi uma decisão tão... Assim, foi na hora eu decidi, não, eu fecho uma loja. Mas dói também fechar a loja. Sim. Claro. Doía muito mais minha filha, né? Sim, Com 2 crise pesos. de asma, tudo. Então, assim, isso foi numa quinta-feira, na segunda-feira eu fechei a loja do Vila Ema. Eu lembro da loja do Vila Ema. Eu estava na Justo. A Justo era na final da rua. E aí eu ia passar... Vocês trazem água pra gente, por favor? A gente... Eu sempre passava no final do... Deixa eu só pegar. Aqui. Eu sempre passava assim... Eu descia no ponto de ônibus. E aí eu tinha que ir andando. Eu descia na São João. E aí eu tinha que ir andando até a Justo. E era no final da rua onde ficava a loja ali, perto dos colégios Salone ali. Era bem de frente com o colégio lá, a loja, né? E aí eu já, óbvio, já contei pra vocês, minha mãe me marcava, eu falei, nossa, agora essa loja é aqui perto da Justo, perto do meu trabalho. E aí a gente, lembro que tinha a Mayara, beijo, Má, trabalhava comigo, e a Mayara comprava na sua loja. E aí a Mayara gostava muito, porque a Mayara sempre se vestiu super bem. Adorava as roupas da Mayara. E aí a Mayara falava assim, vamos lá na Aline e tal. Eu falava, vamos. E eu ia com a Mayara. Todo assim, depois do almoço ou entre os nossos intervalos, a gente ia lá, ficava, olhava as roupas, virava. Mas sabe quando as pessoas, assim, nem te davam muita atenção? No meu auge da adolescência ali, devia estar no 2º ano da faculdade, eu ia trabalhar de calça jeans ainda, não pensava ainda em imagem pessoal, nem nada disso, muito nova pra isso. E aí foi quando eu comecei. E aí eu falei um dia pra mãe, fui naquela loja, sabe? Aquela loja que você me marca. Nossa, as roupas são muito bonitas e tudo mais. E foi quando eu falei assim, um dia eu vou ser cliente dessa loja. Um dia eu vou entrar nessa loja e eu vou comprar qualquer roupa que eu quiser. E profetizou, né, amiga? Aconteceu, viu? Agora elas fazem compra pra mim, tá? Compra especial. Elas estão lá, elas só falam, essa aqui é da Gabi. Essa é a cara da Gabi. Essa é a cara da Gabi. Então eu acho que essa questão de positivo também, que foi você falou que você passou por isso, né? Sim. Olha, você não podia ter filho, você tava pensando em desistir, você acreditou e a loja deu um boom. Deu Aí bom. depois você teve uma segunda unidade da loja e aí você precisou aí ponderar essa questão da maternidade. E como é que é pra você essa questão da maternidade, de ser empresária?
ter a loja, ter equipe. E agora você tá com outros projetos que já já a gente vai falar também. Então tem mais uma coisa pra gerenciar. A Alice já tá mocinha, A né? Alice tá com 9 anos. 9 anos já. Como é que foi pra você essa questão da maternidade? A culpa, eu não sou mãe ainda, mas conheço muitas mulheres que são mãe, que empreendem. E essa questão da culpa pra você, como é que foi lidar com isso nesses 9 anos aí de maternidade? Terapia. Muita Muito terapia. Gente, acho que todo mundo tem que ver terapia, mas acho que as mães mais ainda. Sim. Porque é uma faca de dois gumes, né? São dois lados, assim. Você pode pensar assim, eu vejo mães que elas não focaram no profissional e os filhos não valorizam. Aí eu vejo mães que focaram no profissional e elas se arrependem de não passar mais tempo com o filho. Então, assim, é difícil também pra gente entender qual mãe você é, né? Qual E estilo de mãe você vai ser, né? qual o estilo de mãe. E a maternidade, pra mim, ela aconteceu de uma forma que eu não esperava, né? Não, eu sabia que eu não ia ter filho. E, de repente, eu fiquei grávida, né? E a Alice, ela... me vi morando sozinha com ela, né? No primeiro momento, eu morei na casa da minha mãe, tive apoio da minha mãe. Depois, eu fui morar sozinha. Então, eu tive uma das maiores dificuldades minha foi conciliar a maternidade com o empreendedorismo. Foi uma das maiores dificuldades. E na pandemia, então, gente, na pandemia, assim, a Alice não podia ter contato com outras pessoas, né? Na E escola. você não podia mandar para a escola. Então, você conseguir fazer seu filho feliz dentro de casa, brincar. Eu não sou uma mãe que gosta de brincar. Tá tudo bem, tá, gente? Se você é uma mãe que não gosta de brincar. Tá tudo bem. Exato. Cada um respeita seu estilo de maternidade, né? Eu, no máximo, gosto de jogar uma bola, fazer atividade que você não Você fica é mais parado. masculina, né, amiga? Foi criada um Eu monte tenho essa energia de masculina. homem. Mas tentar brincar com a Barbie, vestir a roupinha da Barbie, eu quebro a Barbie. Olha pra você ver, olha que loucura, né? De um lado, Feminina. empresária Da moda. do ramo de moda, por exemplo, e eu não tenho paciência de brincar com a Barbie e botar as roupinhas na Barbie, entendeu? Sim, Mas é seu. meu. Eu sou assim. Mas assim, faço de tudo pra minha filha. Sim. Mas é a dificuldade de conseguir desligar. Peraí, ela precisa de mim agora. Vou sentar, vou brincar, vou estudar. Então, assim, foi difícil. Acho que tanto pra mim quanto pra ela. Mas eu fiz o meu melhor. Sim. E fiz muita terapia pra me perdoar, porque daí você lembra do dia que talvez a criança precisou de alguma coisa e você não deu atenção naquele momento. Por outro lado, você fez muitas coisas que outras mães também não fizeram. Sim. Então, Eu acho que é uma questão, assim, eu vejo dessa proporcionalidade que a gente precisa ter e esse equilíbrio, né? equilíbrio. Então, eu vejo, assim, muitas mulheres se culpando, às vezes, o fato de não ter o tempo, mas ao mesmo tempo tem uma compensação ou financeira ou de qualidade de vida, e que quem dera se você não tivesse a loja ou se você estivesse numa outra oportunidade, sua culpa não ia ser 3 vezes maior porque sua filha não estuda numa boa escola, porque sua filha não anda não tem a liberdade de comer e frequentar os lugares que quer. Então eu acho que é uma Exatamente. questão de escolhas E mesmo. convênio, E cada remédio, tudo que envolve uma Exato, criança, é. assim, exatamente, é isso. Eu acho que é um equilíbrio mesmo. E É um cada equilíbrio. mãe e cada família funciona de um jeito. E eu acho que isso é uma questão de valores, de crenças. E que não existe o espaço para julgamento, né? Se uma mãe. Ontem estava conversando com umas amigas no almoço. E aí uma amiga contou uma história que elas estavam indo levar a criança para escola. Ela tem 2 aninhos. E aí eles são 2 médicos. E aí ela olhou no pé da menina e ela falou assim: Mas ela tá sem sapato, tá só de meia. E aí o marido falou: Mas não dá tempo da gente voltar pra trás, porque a gente tem que atender. Então, e ela falou assim: Imagina o que essa professora falou de mim. Imagina o que essa escola pensou Chegando sem sapato. chegando da menininha sem sapato. E eu achei isso incrível, porque eu sei o quanto essa mãe ama aquela criança. Eu sei o quanto essa mãe luta por aqueles dois, o quanto ela desejou realmente ter a Betina. Lu, um beijo pra você. Te admiro muito como mãe, como empresária. Mas eu vejo isso. Olha a cobrança. Foi um dia que eles saíram atrasados. Eles tinham que atender. E a menininha foi sem um sapato pra escola. Então, eu imagino que essa seja a dificuldade da questão da maternidade também, buscar esse equilíbrio, né? Isso, e a minha filha, ela é filha de pais separados, né? Eu separei do pai da Alice, ela tinha 1 mês de vida.
Na verdade, eu tinha separado antes já, que daí a separação real aconteceu com um mês de vida. Ela nunca me viu com o pai dela. Então, assim, foram alguns problemas A questão de ser mãe solo também. a questão de ser mãe solo e, assim, a Alice ter a figura da mãe, a figura do pai, o amor da mãe. Então, é bom, inclusive, né? Eu fui orientada a Alice passar em psicólogo para entender toda essa construção da vida dela, que os pais são separados e tá tudo E tá bem. tudo bem. E é engraçado que ela levou isso porque ela acostumou assim, ela foi condicionada assim. É E eu normal. eu ficava com medo dela chegar na escola, tá o pai com a mãe junto, e eu nunca tô com o pai dela, né? Uhum, E ela, não, pra ela tá tudo bem. Tá tudo bem pra ela. uhum. E mesmo ela vendo meu pai, meus pais são casados até hoje, meus pais juntos, né, desde a vida inteira, né? Já eu não tava com o pai dela. Ela tem um padrasto e tá tudo bem. Sim, Então, acho que cada caso é um caso, assim como tem crianças que não se adaptam e querem muito o pai e a mãe junto. sim. É, É uma questão também de criação, eu acho. De E acho que criação. se você buscou pra ela essa questão da terapia, dela entender desde cedo que tava tudo bem, de fato, vocês terem duas casas, duas famílias. Eu acho que eu também cresci bem com isso, óbvio. Eu acho que aí depende também da relação paterna ali, aquele empenho. Então, eu acho que isso vai de cada pessoa e são traumas que a gente às vezes tem que curar, Que a gente outras tem que que curar. pessoas que passam de forma mais leve pra isso e que realmente por isso e que tá tudo bem, né? Mas a Alice é minha companheira. Nossa, eu lembro que eu levava ela pra loja com meses, colocava ela no provador pra dormir. Ela, como é que é o nome daquele Bebê negocinho? conforto? Bebê conforto? Colocava dentro do provador. O cliente chegava na loja, "Shh, Alice." Aí, assim, ela cresceu vendo Na loja. esse movimento da loja, né? E obrigada, mãe. Minha mãe sempre me apoiou bastante com a minha filha, porque eu gostava de viajar. Também tinha meu momento Pra Aline. você. Ah, gosto de viajar com as minhas amigas. Viajava, quando eu viajava, minha mãe me ajudava, né? Então, é importante ter rede de apoio. Toda mãe precisa ter uma rede de apoio, toda mãe empresária precisa ter rede de apoio. E é algo que eu aconselho, viu? Mamães empresárias. Invista também na rede de apoio particular. Então, por quê? A gente, o empreendedorismo, você nunca para. Você sempre tem uma novidade, seja porque você trabalha com rede social e você precisa da rede social. Já tem o IA, já tem IA. Pra Todo isso. dia lança um produto novo de IA, né? Sempre tem novidades para você estar estudando. Então, às vezes, você se acumula de, eu vou cuidar da casa, eu tenho que empreender, eu tenho que cuidar do meu filho. Só que, assim, eu devia ter feito isso antes. Hoje eu tenho, tudo bem organizado, mas há anos já tenho. Mas eu devia ter feito isso no começo. Investido nessa terceirização, às vezes, de mão de obra, para você ter mais qualidade de vida. Então, você chega em casa cansada e você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar da roupa. Então, assim, investir em pessoas que te ajudem em casa e que te ajudem com as crianças também. Isso fez diferença nesses últimos anos pra você? Fez, assim, eu acho que eu tenho essa ajuda já desde que a Alice tinha 3 anos. Tá. Desde que a Alice tinha 3 anos. Ela foi pra escola cedo, mas assim, essa ajuda em casa de alguém pra cuidar da roupa, cuidar da casa, se preocupar com tudo isso, cuidar da comida. Hoje eu tenho quem cuide de tudo na minha casa, né? Para você conseguir. Eu tava falando isso com um amigo meu esses dias, mas espera aí. A sua esposa tem uma rede de apoio? Porque vocês chegam em casa, vocês dois, você tá cansada, ela também, tem as crianças. Mas e aí, você faz o quê? E ela faz o quê? Sim. Às vezes ele vai descansar. Tem homem que ajuda, né, gente? Tem homem que não. Ajuda nem pode falar que ajudar, né? Que exato. não pode falar que ajudar, não. É, Mas tem homem que não. sim. Então eu falei, vamos investir. Por que você não investe em alguém em casa? Porque daí você Faz tem mais total qualidade de diferença. vida. Faz total diferença. E eu acho que essa questão dessa cobrança que a sociedade ainda tem com relação a nós que empreendemos, que ficamos fora de casa, às vezes a gente tem que escutar que a gente não cuida da casa, que a gente não faz comida. Gente, minha mãe não me criou pra ser dona de casa. Eu sei fazer, mas eu não gosto, nunca gostei. Então, eu acho que assim, mas eu também não gosto de bagunça, tá? Então, assim, eu acho que eu tenho uma pessoa que me ajuda, graças a Deus, minha avó, meu amor, minha vida, cuida muito bem da minha casa. Mas não é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Só que eu também me incomodo muito, porque eu nasci e fui criada por 2 mulheres que são neuróticas por limpeza e organização. Então, ao mesmo tempo que eu não tenho tempo de eu mesma fazer, eu também não gosto que minha casa fique desorganizada.
Então, por óbvio que a gente tem que fazer um investimento pra poder ter alguém pra ajudar, porque senão a vida fica bagunçada. É, porque você vê muita gente falando assim, mas eu não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Mas peraí, o que você tá fazendo? Exato. Não, mas que eu chego em casa, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Gente, terceiriza. Mas não É um ótimo investimento. Mas vai ficar tanto, registra, não sei o quê. Mas peraí, calcula quanto vai custar pra você, o quanto você vai ter de benefício também, de qualidade de Sim. vida e de mais tempo com a sua família. Exato. Que hoje eu chego em casa, gente, eu faço janta, tá? Mas eu confesso pra vocês que até o alho já tá amassado quando eu chego. Mas ótimo, minha avó Tá também tudo deixa ali. o alho pronto, o feijão cozido, só descongelar. Não é, são facilidades que pra gente que tem a rotina cronometrada, e hoje eu tenho certeza que a maioria das empresárias tem a rotina assim como a minha, cronometrada. Como é que eu chego e esqueci de descongelar? Gente, não existe. Então, se você não deixar essa parte também organizada, você acaba não dando conta. E aí vem a cobrança. Nossa, mas eu não sou uma boa esposa. Ai, mas eu não sou uma dona de casa. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo E tempo. algumas esquecem delas mesmas, né? Eu já fiz isso também. Sim. Trabalhar, de repente eu comecei a me descuidar. E apesar de trabalhar com moda, né, bastante tempo, comecei a me descuidar porque eu só trabalhava. Então, Eu acho assim, essa questão que você tem de ir na academia todos os dias. Eu acho isso incrível. E quando É eu uma coisa que eu deixei queria de realmente fazer, melhorar. gente, quando eu deixei de fazer isso, me fez um mal. Porque eu fiquei 1 ano sem treinar. Eu fiquei 1 ano. Eu engordei 10 quilos. 10 quilos. Quando eu me muita coisa. descuidei, assim. Então, cuidem de vocês, viu? Exato. Mas e aí, beleza, loja deu certo. Alice, cheia de saúde, que eu amo aquela menina. E aí? E do nada, Aline Guimarães, CEO de De outras outras empresas. Como foi essa segunda transição aí? Por que que você veio parar dentro do universo do setor público? Conta aí pra gente, mais ou menos. Tem coisas que a gente não pode revelar por uma questão de contratos, enfim. A advogada dela não vai deixar informações vazarem, mas conta pra gente como é que foi essa segunda transição aí. É engraçado que às vezes você quer muito uma coisa, aí de repente quando você tem ela, você fica na dúvida, né? A rede social, eu acho ela muito legal. E chegou um momento em que eu não estava feliz. Eu não estava feliz expondo minha vida mais. Eu não estava feliz em ter que fazer provador. Chegou uma fase, eu acho que a estafa que eu te falei, você não cuidou bem dessa parte, e começou a me fazer falta outras coisas, né? E aqui estava tudo bem, mas aqui não estava bem. E eu achei que era a loja. Essa questão da exposição também é uma coisa muito importante, né? Isso. Cansa muito. Cansa. E eu achei que era a loja. Só que não era a loja. Eu achei que eu tinha perdido, faz o PI de novo, o tesão pela loja. E não era. Era comigo. Eu queria algo novo. E eu achando que eu não gostava mais da loja, mas eu adoro a loja. Então eu até cheguei a repensar sobre isso, a loja. sobre a loja, né? E apareceu essa oportunidade, né? De assumir as empresas em ramos totalmente diferentes, mas dado a minha experiência com a construção civil, de ter cuidado de obras, né? E foi um Gestão de desafio. pessoas também, né? Gestão. Que hoje, processos. O que eu faço é gestão de pessoas e de processos. Hoje eu faço isso com a minha loja, né? E com as outras empresas. E é engraçado a transição de um lado para o outro, porque a loja, eu fazia provador, eu brincava, eu postava. É uma energia. É leve. É mais leve. Eu posso brincar mais. Eu posso me permitir mais. Aí quando você vai para o mundo corporativo, você já muda um pouco. Eu comecei a ficar mais séria. Sim, Eu super. tive que Você ficar teve mais que vestir séria. uma persona Uma persona. pra você conseguir adentrar esse mercado. Isso. Eu brinco também, mas não tanto como na loja. Eu também não dou tanta risada como eu dava na loja, porque é muito gostoso. Às vezes eu saio do escritório e vou ficar na loja, tá? Eu fico lá, trabalhando de lá, tomo café. Gente, eu faço de tudo naquela loja. Eu embalo. Você vira amiga das clientes, Exato, então. a gente vira. É um ambiente muito gostoso. Eu acho que esse ambiente da loja realmente é uma família. Eu vejo uma que a família. família, que a G é uma família. Mas quando você vem pro corporativo, a gente vê uma outra persona que precisa ser desenvolvida. E como é que uma foi outra- isso pra você, que Aí já eu tava acostumada, Voltou pra né? linha engenheira. Aquela linha loja. Oi, bom dia, gente, tudo bem? Não sei o quê. Tive que dar uma segurada nela. E aí foi uma transição também.
Porque no começo eu chegava como se eu fosse a Aline Guimarães Boutique. Aham. Aí foi uma outra transição. Muito legal, inclusive, foi uma oportunidade, uma grande oportunidade que me abriu outras portas também, um desafio, né? Me deu frio na barriga também. Mas dessa vez eu tinha certeza, eu tava muito segura. Era isso que Tava- você queria. Era isso que eu queria ter novas experiências, sabe? E já faz um ano, né? Já faz um ano que as meninas que cuidam da loja. Então, eu percebi que eu era uma boa gestora, gente, modéstia à parte, pelas minhas meninas da loja, né? Principalmente a Jéssica, né? A Bruna tá há mais tempo, com a Jéssica, e hoje tem a Gi também. Então, essa questão de gestão de pessoas, ensinar, e eu comecei o que eu aprendi na construção civil, eu passei, o que eu consegui de bom para a loja, aprendi mais coisas na loja, e trouxe agora para esses novos projetos. Então, começou a acontecer outra coisa de novo, que é o combinado, a gente olha, por isso que eu falo, coloca no contrato, coloca no contrato. Então, nós tínhamos um combinado, né? E eu comecei a ter que viajar também. E não é porque me pediram, é porque eu vi necessidade de ir até certos lugares resolver os problemas. Sim, e até visitar cliente. No corporativo tem isso. É isso. Aí eu comecei, vai para cá, vai para lá. Aí de repente, sabe o que eu pensei? Sabe o que eu me lembrei? Olha eu repetindo um ciclo aqui de novo. Por que eu sei de construção civil? Por conta das viagens. Por conta das viagens. E de novo, começou a. Aí chamei, né? Pensei assim, vem cá, vamos conversar. Sim. Porque isso não vai chegar a longo prazo, isso não vai dar certo, né? Então, o combinado era esse, assim, assim, assim. Eu estou indo, né? Estou saindo de São José, estou me locomovendo, né? Porque são várias empresas. Estou me locomovendo para E contratos facilitar diferentes, mercados diferentes, então é um... isso. Contratos diferentes, mercados diferentes, enfim. Para facilitar, para resolver, porque eu sou pessoa resolutiva, eu quero resolver. Então, se eu precisar ir lá resolver, eu vou. Daí eu comecei a ir. Não, vamos parar. Ó, não dá para eu ir mais. Eu vou treinar alguém para ir. Porque senão eu ia De novo, voltar repetir. no mesmo Mas, ciclo. ó, que menos de um ano, Uhum, se você não tivesse passado por todas essas fases que você passou, aham. talvez você ia repetir o ciclo. E quantas pessoas repetem ciclos e não têm essa mesma capacidade, essa mesma inteligência emocional de cortar um ciclo e falar, não, isso aqui, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais. Cara, isso é incrível, realmente faz Isso. parte de uma evolução como empresária, né? Exatamente. E ter conversas difíceis. A gente tem que ter conversas difíceis. E assim, uma coisa que eu aprendi. É um conselho, tá, gente? Empresárias. Ser bom não é ser bonzinho. Tem um livro sobre isso. E assim, no começo da loja, sobre ataques e tudo, e vergonha, e o que as pessoas vão falar, eu tinha medo. Eu tinha uma questão da aprovação, tratei no psicólogo, tá, gente? Acaba com isso aí. Que isso te atrasa. O que as pessoas vão falar, como que as pessoas vão me enxergar. Ai, eu falei errado. Ai, porque o vídeo não ficou bom. Ai, porque vão falar. Gente, vocês não têm noção de quanta coisa já passou na minha cabeça. E ninguém pagou a conta. Fui eu. Exato. Então, é algo que hoje eu não tenho problema em ser a vilã da história. Que eu tinha problema. Eu queria agradar todo mundo. Então, até na loja mesmo, eu queria agradar. Eu era uma pessoa que exigia, mas eu queria agradar todo mundo. Eu não queria que acontecesse nada ruim. Eu não queria ser a pessoa que fez mal para alguém. Uma coisa que mudou na Aline 3.0 que eu falo é essa questão. Eu não tenho problema mais em ser a vilã da história na versão da pessoa. Sim. Porque você não vai agradar todo mundo. E no mundo corporativo você não consegue fazer isso. Exato. E eu acho que no mundo corporativo também tem muita questão da rivalidade. Uhum. E tem a questão da competição. E ainda mais quando a gente está falando de licitação. Então já existe uma concorrência. A gente tem falando de pessoas que estão sempre te botando para baixo ou te desvalorizando como mulher. Eu acho que isso tem muito no mundo corporativo. E você assumiu uma empresa como CEO que antes tinham CEOs homens. Então essa transição também. Eu cheguei uma menininha. Exato. Não, gente, eu tenho 37 anos, tá? Não sou novinha, não. Mas assim, perto, né? Eu sou uma sim. menininha. Não, e eu acho que. Perto da experiência das pessoas. E eu acho que a gente começou a trabalhar juntas nesse mesmo andar. Quando você entrou, acho que a gente entramos juntas nisso, um pouquinho. Acabei entrando um pouquinho antes. Mas dá pra ver nitidamente como a equipe também evoluiu na empresa.
E eu acho que isso é sua expertise. Você consegue, de fato, fazer com que as pessoas entendam e vistam a camisa da empresa. Eu achei isso sensacional. Acho isso muito legal na loja. O amor das meninas pela loja. Acho isso muito legal nas outras empresas também. Porque eu vejo que realmente é só gestão, processo, estratégia. Gestão, processo e estratégia. Que é o que faz acontecer, que é o que faz valer a pena. Clareza, algo que, nossa, gente, se eu soubesse disso lá no começo, olha, eu tinha umas 10 lojas. É que assim, né, como nós estamos... Teremos. Nós estamos falando sobre a empresa, né, a questão da loja, eu me distanciei um pouco dela, né, e as meninas estão cuidando, então eu tenho planos para a loja, mas é que neste momento eu tô focada em outros projetos ao mesmo tempo, mas assim, se eu soubesse disso que eu sei hoje, há 9 anos atrás, eu não teria medo. Porque muitas vezes eu não soube usar o meu medo. Porque o seu medo te ajuda. Sim. Quando você tem medo de alguma coisa, se você começa a vibrar naquele medo, Ele pode dependendo te do momento, atrasar, mas ele pode ser impulsionador também. ele te paralisa, dependendo do momento. Ou, Ele te peraí, coloca pra frente. pode acontecer isso, eu tô com medo disso. O que que eu faço para que não aconteça isso? E às vezes a gente erra muito em pensar que pode dar errado, que pode acontecer isso, pode acontecer isso. Não faz. Eu fiz muito na loja. Sim. Eu sei que eu tenho certeza que eu fiz, mas eu poderia ter feito muito mais se eu usasse o meu medo a meu favor. Sim. Porque era o meu sexto sentido, ó. Isso pode dar errado, então melhor aqui. Sim. Nossa, Eu achei. caramba. Eu acho que isso é realmente algo que às vezes a gente não tem essa noção. Cara, eu contratei uma consultoria financeira, inclusive, Lilian vai vir fazer um encontro com a gente aqui também, chama Lilian. Eu contratei uma consultoria financeira pro escritório, e aí a gente nunca tinha olhado, eu não tenho formação em finanças. Então, ela virou e falou assim, cara, o seu feeling é muito bom. O seu feeling pro negócio é muito bom. Então, até agora, as coisas foram acontecer até pouco tempo atrás, as coisas estavam acontecendo no feeling. Porque a gente não aprende a ser empresária na faculdade, muito menos na faculdade de Direito. Então, assim, a gente não aprende a gerir empresa, a gente não aprende a gerir pessoas, a gente não aprende a olhar para os números, a gente não aprende a olhar para um DRE. Então, quando a gente olha e fala assim, ai, se eu soubesse disso lá atrás, também eu acho que, ok, teremos com certeza, eu também acho que se lá atrás eu já soubesse o que eu sei hoje, o escritório estaria muito maior do que hoje, ele já tá, mas graças a Deus, eu olho pra ele hoje, eu tenho tanta gratidão, tanto orgulho do que eu construí do zero. Mas eu acho que também a gente não ia ter passado esse processo e não ia ter essa consciência de hoje. Também, verdade. Então, eu acho que é super importante. Se você tá indo pra sua terceira, já passou pela sua terceira transição. E hoje eu já soube de outros negócios que estão acontecendo por trás dos bastidores. Então, fiquem de olho aí que já tem outros negócios acontecendo. Eu tô quietinha lá, gente, mas vocês não têm noção do que tá acontecendo. Exato. Vão ter novidades aí. E eu precisei desse tempo. Eu precisei, assim, ficar mais off. Das redes sociais, você fala. Das redes sociais. Precisei um tempo pra mim, viajei, curti, trabalhei bastante no último ano, né? Mas mais no off. Agora a gente tá voltando aí, né? Vamos voltar, vamos ter mais Aline Guimarães nas redes sociais. Isso mesmo. Mas Aline, acho que foi super legal, acho que a gente conseguiu falar de vários tópicos, mas tem alguma coisa ainda faltando que você não fez, que você gostaria de ter feito? Ou você olha para sua história com orgulho e fala, não, eu fiz exatamente e vivi tudo que eu precisava viver para estar aqui hoje? Eu olho com orgulho. Logicamente, tem coisas que eu penso que eu poderia ter feito diferente. Mas talvez o resultado seria diferente, talvez eu não estivesse aqui. E sabe quando você olha e percebe que até as suas dores foram necessárias para te construir? Sim. Então é o que você falou. Talvez se a gente tivesse feito diferente, né? Se eu soubesse disso antes, enfim, N possibilidades poderiam ter acontecido. Mas eu ainda assim insisto em que nós temos que... uma coisa que eu melhoraria, que eu já tenho procurado melhorar, é a questão do equilíbrio e da harmonia em todas as áreas da vida. Para que quando você estiver aqui, essa área da sua vida que está aqui, ela não te derrube, porque você tem base. Então, quando você começa a crescer financeiramente, empresa muito, e você não olha ali para o lado espiritual, que é algo que a gente tem que olhar, não olha ali para a família, porque nós somos
irmãs, nós somos mães, Netas, filhas. nós temos amigas, nós temos primas, nós temos todo um contexto aí, pessoas em volta que a gente são laços, né? Que são pro resto da vida. Uhum. Então, cuidar bem dessa parte, igual eu falei, cuidar bem bastante do espiritual, do intelectual, se conectar com você mesma, entender o que você quer. Talvez, assim, tem pessoas que estão abrindo empresas hoje, mas ela não sabe nem o que ela quer da vida dela. E daqui 2 anos, essa empresa é um problema para ela, já não é mais a solução. Então, é uma coisa que eu deveria ter olhado mais. Eu acho que assim, eu vejo muito a gana, assim, na sua história, a garra de vai acontecer independente do que eu tiver que fazer para aquilo Exatamente, foi o que eu acontecer. fiz. E acho que é por isso que a gente se identificou desde o do primeiro momento que a gente conheceu. E eu lembro, quando eu comecei a amizade com a Aline, eu já era cliente da loja. E aí eu recebi um convite. Lembro desse dia. Eu fico até com vontade de chorar. Que eu era, acho que eu tava entre as 10 clientes VIPs da loja. Ai, eu vou chorar. Ai, cara. E foi exatamente isso. Cara, eu vi essa mulher, eu vi as roupas, não tinha condição de comprar. E aí, do nada, me vem um convite de que eu era entre as 10 clientes VIPs. Aquele dia, pra mim, foi a maior realização de que eu tinha dado certo. Aquele dia, pra mim, foi uma validação, assim, você não tem noção de como aquilo foi importante pra mim, assim. Eu tô me segurando pra não chorar. E aí, depois disso, e eu falei isso pra ela na loja, e eu parei, com toda a vergonha do mundo, tá? Que a gente não, eu já ia na loja, mas a gente não tinha amizade, nada disso. Eu parei ela e falei assim, eu queria te agradecer. E contei essa história pra ela. E ela ficou do mesmo jeito que ela ficou aqui agora, emocionada, eu também. Aí eu fui segurando. embora, eu falei, será que eu devia ter falado isso, meu Deus? E fui embora. Nossa, eu contei isso. Eu fiquei 15 dias contando. Você não tem noção de como foi importante. Pra todo mundo que eu via. Porque assim, as pessoas não têm noção, né? Não, Você acha assim, não tem. ela não vai ligar. Cara, isso foi tão importante pra mim. Sim. Você não tem ideia, sabe? Sim. E assim, a loja hoje, ela, apesar de que neste momento eu não estou com energia lá, ela é muito importante pra mim. Sim. O E ela que- roda sozinha. Ela amiga. roda sozinha. As meninas cuidam muito bem. Até 1 ano atrás, todo o meu sustento era da loja. Todo. Conquistei meu apartamento, e entre outras coisas, tudo com a loja, sem dívida nenhuma, né, gente? Comecei com dívida, depois, ó. Seu che- pai já recebeu os 14 Meu pai já mil. recebeu os 14 mil faz muito tempo, mas muito tempo. Então, assim, eu tinha um sonho de morar num lugar e eu fui morar lá. Eu comprei esse apartamento e eu reformei e fui. 2 meses depois eu pensei, não, agora eu quero morar em tal lugar. E hoje eu moro nesse lugar que eu queria morar. Olha que loucura. Exatamente, que eu acho que é a força do pensamento. A força do pensamento. E aí depois a gente criou essa relação de amizade. Depois a gente se fechou mais um negócio. Entrei aí pra ajudar nas questões jurídicas das empresas. Mas além de tudo isso, eu queria te dizer que eu te admiro muito como mãe, como mulher, como esposa e como empresária também. E eu acho que histórias como as suas é que viabilizam o nosso projeto, porque eu acredito muito nessa questão de ser exemplo. Porque eu acho que às vezes as pessoas não imaginam que por trás da Aline Guimarães existiu uma pessoa que trabalhou no canteiro de obras. Ou que por trás da Aline Guimarães existe uma pessoa que se cansa dos desafios e vai buscar outros desafios. Exatamente. Então, isso é o legal, eu acho que do empreendedorismo e dessa força, dessa gana que a gente, como empresária, consegue viver. E é o que eu falo, a gente nunca vai conseguir ficar parada. Nós somos muito parecidas, né? Mesmo quando você me contou do podcast, eu fiquei tão orgulhosa. Eu lembrei lá de quando você me contou Sim. que você foi na loja da Vila Ema. Sim. Falei, nossa, aquela menininha, que orgulho. Sim. Te mandei mensagem, Sim, né? você Te falou, falei. sim. E assim, é muito bonito, é muito legal ver pessoas que a gente... Não que a gente não goste de ver pessoas que a gente não gosta dando bem na vida, Sim, não. sim. É pessoas esforçadas, pessoas que são a do gente bem, conhece a pessoas que a história. gente conhece, assim. E eu tô achando tão bonitinho ver você falando desse jeito, com essa Você desenvoltura. gostou? Ah, gente, então tá bom. Então Olha tá só, tudo que certo. orgulho. E aí, nos vemos nos próximos capítulos aí, né? Que É temos isso aí, novidades. temos novidades e espero voltar aqui em breve. E aí, Gé, traz pra gente a lembrança, o pessoal da E-Pontual fez um mimo pra você do nosso podcast. Ai, gente, que lindo. Amei. A sua cara combina com o seu A minha- conjunto. A minha cara. Tons pastéis Tons agora, que eu tô nesse pastéis. momento. Gente, eu fui Amei. buscar
no meu conjunto que chegou, óbvio, falei que eu fiquei sem, mas a gente ia vir igual sem combinar, tá? Ainda bem que deu outro. Mas deu certo. Deu certo, estamos combinantes. Muito Eu obrigada. queria, viu? pra gente finalizar, Hum. fazer um quadro que eu acho que vai ficar super legal. E aí eu queria que é uma palavra puxa palavra. Não te falei. Você não me falou, ai meu mas a Deus. gente vai fazer e vamos começar Depois a fazer desse meu momento que eu isso. fiquei longe das redes sociais, eu tenho até medo dessas coisas, assim. Eu vou falar uma palavra e você responde o que isso significa pra você com outra palavra. Pode Tá. ser? Moda. Nossa, me fugiu a palavra. Moda, o que significa pra mim tem que ser uma palavra Em só. uma palavra só. Expressão. Luxo. Glamour. Gestão. Gestão. Nossa, tanta coisa, menina. Uma palavra que vem à sua cabeça com gestão. Eu já penso em gestão de pessoas. Pessoas. Muito bom. E pra gente finalizar, futuro. Infinito. E assim encerramos o episódio de hoje. Muito obrigada. Aline, obrigada, amiga, de coração, Eu que agradeço, por você meu amor. estar aqui. E é isso, gente. Comentem aí, comentem o que vocês gostaram, o que vocês Tchau. querem ver. Façam perguntas e depois a gente manda pra Aline pra ela responder também. E é isso. Beijo pra vocês, até o próximo episódio.